Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Paola, da ESO Educacional, e hoje nós vamos falar de um tema super bacana, que são o estudo dos principais métodos para estudar para a OAB, tá? Então, a gente vai dar uma analisada aí nos principais métodos, inclusive os mais difundidos, né, aqui no mercado da parte de prova, que a gente sabe que isso, na verdade, virou mesmo, né, uma grande rede de propagação de informação, e a gente precisa entender quais são as que a gente pode usar realmente, que vai trazer efetividade no nosso estudo, e aquelas que vão nos atrasar, tá bom? Bom, pessoal, o que eu quero falar para vocês antes, né? Vou me apresentar. Meu nome é Paola, sou formada em Direito pela PUC Campinas, fiz mestrado com ênfase em Direitos Humanos e Desenvolvimento Social, também na PUC Campinas. Sou professora aqui na ESO, dou aula na pós-graduação de docência, também dou aula para algumas matérias da OAB e para concursos públicos também, tá? Desde já me coloco à disposição, eu e o time da ESO inteiro, a gente torce muito pelo sucesso de cada aluno. Venham, né, conheçam sempre os nossos cursos, a gente tem sempre muitas atualizações, muitas aulas, tá? Ao final aqui eu coloco meu contato para caso vocês tenham alguma dúvida, algum apontamento, queiram ter esse contato comigo, eu tô aqui à disposição mesmo para vocês, beleza? E agora a gente vai começar então. Bom, eu trouxe aqui para a gente trabalhar os principais métodos de estudo para a OAB. Pessoal, quando eu digo os principais métodos de estudo para a OAB, a gente tem que entender alguns pontos que são fundamentais para isso, né? E primeiro, qual que é o ponto crucial da gente conseguir destrinchar isso da melhor forma? Entender a estrutura da prova, né? E por que eu tô falando tudo isso? Pessoal, hoje, como eu falei no começo da aula, a gente tem uma série de métodos difundidos aí de estudo, né? De ciclos de revisão, de ciclos de estudo. E a gente precisa entender, em primeiro lugar, quais são esses métodos, o quão bem conceituados eles são e recomendados pelos professores, tá? Depois disso, a gente tem que entender sempre o que funciona pra gente, tá? Eu costumo dizer isso para os nossos alunos, e é isso, a gente tem que entender o que faz bem pra gente, o que faz a gente entender, o que faz a gente render na matéria, né, assimilar e memorizar, tá, gente? O memorizar, às vezes, ele é mal visto, mas, em linhas gerais, é o que a gente tem que fazer mesmo, beleza? Então, eu quero conversar um pouquinho com vocês aqui antes, pra gente ver um pouco, né, sobre a questão da prova da OAB. Então, qual que é o primeiro ponto que eu vou conversar com vocês? Pessoal, como é, né, a prova da OAB? Então, como funciona a prova da OAB? A gente tem que entender que a OAB ela é composta por duas fases. A primeira fase, eu vou dar uma ênfase aqui nela, porque é a mais geral, né? Depois a gente tem a segunda fase, que tem peça, questões discursivas, mas aí é um assunto talvez para um outro encontro ou para o final da aula eu estendo um pouquinho isso com vocês, mas agora a gente tem que entender como funciona a prova da OAB, primeira fase, né? Vamos matar um leão por vez, porque aí ele fica menorzinho, tá? Então, olha só, a prova da OAB, né, na primeira fase, ela é de caráter objetivo, ou seja, são questões objetivas, não são discursivas, né? E ela tem um formato de múltipla escolha, tá? O total de questões da OAB são 80. E para que vocês passem, vocês têm que acertar no mínimo 50% da prova. Então, no mínimo, vocês têm que acertar 40 questões para conseguir passar para a segunda fase, tá bom? A prova tem a duração de 5 horas e esse tempo é crucial para a gente entender, para que a gente consiga se planejar e treinar esse tempo antes de ir para a prova, para que ele seja o suficiente para responder, até porque tem o preenchimento do gabarito também, que está incluso nessas 5 horas. Tudo bem? Então, vamos continuar aqui. Quando eu falo, pessoal, da OAB, né, da prova da OAB, eu tenho várias disciplinas. Tiveram algumas mudanças, né, ao longo desses anos, e desde quando eu prestei, por exemplo. Então, eu vou falar aqui para vocês como está hoje a questão da OAB, tá? A divisória, né, de matéria, enfim. Bom, eu tenho algumas disciplinas, então quais são elas? Ética profissional. Em ética profissional nós temos 8 questões. Direito constitucional, 7 questões. Direito civil, 7 questões. Processo civil, 7 questões. Direito administrativo, 6 questões. Direito penal, 6 questões. Processo penal, 6 questões. Direito do trabalho, 6 questões. Processo do trabalho, 5 questões. Direito tributário, 5 questões. Direito empresarial, 5 questões.
Filosofia do direito, 2 questões. Direitos humanos, 2 questões. Direito internacional, 2 questões. Direito ambiental, 2 questões. Estatuto da criança e do adolescente, 2 questões. E Código de Defesa do Consumidor, 2 questões. Tá bom? Pessoal, em abril de 2022, né, já faz mais de um ano, foi publicada uma resolução que definiu algumas mudanças. Então, além do que eu falei agora, a gente tem mais 3 disciplinas, que são direito eleitoral, direito financeiro e direito previdenciário. Não vai aumentar o número de questão, né? Não aumentou o número de questão na OAB. Significa dizer que teve um recálculo mesmo da distribuição de questões, tá bom? Essa inclusão é só uma redistribuição mesmo. Isso já está valendo, já caiu na última prova da OAB e a gente tem que entender, né, tudo isso e o que isso significa. A partir disso, da gente entender a estrutura da OAB, é importante a gente entender como que se estuda para a OAB, tá? Pessoal, o principal ponto quando a gente fala aqui de resolução, né, de estudo para a prova, é resolução de questão. Não tem segredo, não tem fórmula mágica. Por que eu tô falando isso? A resolução de questão, ela vai te treinar em 3 esferas diferentes. Ela vai mapear para você o que mais cai em prova, ela vai mapear para você quais os principais artigos que caem em prova e ela vai te ajudar a treinar de forma geral para a prova. Você vai entender como faz questão, você não vai se cansar na hora da prova porque você já está acostumado a fazer, tá? Então, não adianta a gente só tratar da teoria. A gente precisa ir para a prática, aplicar aquela teoria que a gente tem, né, já guardada de forma prática e faz a gente acertar ponto e, consequentemente, passar na prova. Beleza? Então, a primeira estratégia que a gente tem que usar na hora de estudar para a OAB é incorporar resolução de questão, tá? E também de simulado. E o simulado, inclusive, ele ajuda até na hora do preenchimento do gabarito. Ah, professora, mas até isso. Tem aluno que demora muito para preencher o gabarito porque não está acostumado, tá? Então, não se percam, não percam isso de vista, não achem que isso é besteira, porque não é e porque faz muita diferença mesmo, tá bom? Então, guardem essas informações. Então, incorporar a resolução de questão, incorporar simulado na rotina de estudo, tá? Consultar, né, material e legislação só é permitido, né, na segunda fase. Então, na primeira fase é memorizar mesmo. Tudo bem? Bom, pessoal, além de tudo isso, o que a gente tem que entender? O simulado, como que eu recomendaria para vocês? Eu acredito que a melhor método é vocês fazerem, por exemplo, aos sábados ou aos domingos, tá? Toda semana é o ideal. Ai, professora, não dá, eu trabalho, eu faço estágio, eu tô na faculdade. Tá bom, então uma vez por mês, a cada 15 dias. É o que eu falo pra vocês sobre o que funciona pra vocês, no individual de vocês. A regra geral, a instrução geral é que faça simulados. A frequência, claro, se você fizer um a cada 2 meses, não vai dar certo, né? Pelo menos uns 2 por mês, tá bom? E aí vocês vão adequando isso na rotina de vocês da melhor forma e é para dar certo, tá, gente? É para isso fazer vocês assimilarem o conteúdo de um jeito muito bom, muito efetivo e com certeza isso trará bons resultados para vocês na hora da prova, tá bom? Pessoal, outro ponto que é muito legal da gente entender, da gente estudar, né, é a ideia que eu falei já, né, da questão de resolução de questões simuladas. Eu vou trazer aqui para vocês um pouco do fundamento do porquê que isso é importante. Como eu falei, a teoria que a gente vê, né, na questão de estudo e tudo mais, ela vai ser aplicada na prática quando você está fazendo questão em simulado, tá? E você vai ajudar, isso ajuda também a vocês conhecerem a banca, né? Quem é a FGV? Que é a Fundação Getúlio Vargas, que é a responsável pela confecção do exame da ordem, tá? Então, como é a FGV? O que ela cobra? O que ela gosta de cobrar, tá bom? E aí vocês também podem fazer um estudo que ele é meio complementar, por assim dizer. Por quê? A hora que vocês estão resolvendo questões, vocês podem acompanhar o gabarito comentado. Tem N plataformas hoje no mercado, por exemplo, que trazem essa ferramenta com o gabarito comentado. Por quê? Quando você vê o gabarito comentado, você não vai focar só naquilo que errou, mas por que você errou. Então vai estar lá, olha, artigo tal, e aí vocês voltam no artigo, vão lá. Tudo isso faz diferença, tá bom? Os gabaritos também às vezes têm alguns resumos, alguns macetes para memorizar, algumas dicas, tá? Então isso faz muita diferença mesmo no estudo de vocês, beleza?
Vocês têm que focar, pessoal, que assim, isso faz muita diferença, tá? Agora, o que a gente vai ver, né? Um pouco sobre a banca avaliadora. Como funciona a banca avaliadora da OAB? Vamos entender. Pessoal, a FGV, que ela é responsável pela elaboração, pela confecção da prova, ela tem alguns reconhecimentos que a gente consegue pontuar sobre ela para vocês já entenderem o tipo de questão. A Fundação Getúlio Vargas ela é conhecida por enunciados mais longos e mais complexos, tá? Traz muito caso concreto para vocês decidirem, né? E ela é composta por caráter de múltipla escolha, A, B, C e D, né? Geralmente voltada para a escolha da alternativa certa, entre outras erradas. Então, ela não é uma banca que pede muito, né? Qual é a incorreta? Ela geralmente pede a correta. Um parênteses aqui, mas quando vocês vislumbrarem na prova alternativa incorreta, como é incomum, né, pedir isso, sempre circulem, né, a caneta mesmo, coloquem lá, incorreta, para vocês identificarem da melhor forma que vocês estão vendo, tá? Porque aí o cérebro de vocês vai assimilar que é a incorreta. É muito perigoso vocês perderem tempo na prova e ainda selecionarem uma correta, ficarem confusos porque vai parecer que tem mais de uma correta e de fato tem. Então, esse exercício de grifar o que está pedindo é muito importante. Não só isso, né? Algumas questões que pedem, por exemplo, análise do caso concreto, vão grifando as principais informações, porque aí vocês conseguem assimilar mais ainda o que está sendo pedido. Tudo bem? Aí, pessoal, qual é o principal ponto, né? Além de tudo que a gente já falou aqui, que eu quero conversar com vocês. Bom, a primeira ideia, pessoal, é que a ética é fundamental. A matéria ética cai muito em prova, tá? São 8 questões e o ideal, né, o recomendado é, de fato, que vocês gabaritem ética, né? Claro, professora, isso depende, né? Nem sempre eu tô bem nisso, tal. Claro, mas por quê? Porque já são 8 questões que vocês se livram, entendeu? Se vocês forem analisar, se vocês têm que acertar 40 questões, se vocês acertarem 8, já são menos 8 questões que vocês têm que acertar, né? E não é extenso, a matéria de ética não é extensa. E muita gente pode ir pelo bom senso, claro, estudando, mas com a matéria você consegue, o compilado, né, do estudo e do bom senso, você consegue acertar várias questões. Então, foquem em ética, não menosprezem ética, né? Não deixem para depois, não deixem para o final, porque ela pode te dar aí de lambuja 8 pontos, aí você tem que se preocupar com 32 questões a mais para você acertar, não mais 40. Tudo bem? Bom, de estrutura da avaliação a gente já entendeu, né? Então a OAB é dividida em 2 fases. A primeira fase ela é objetiva, tem 80 questões e é no formato de múltipla escolha. Para ser aprovado, o candidato tem que acertar 50% da avaliação. A segunda fase, né, que é a prova discursiva, a gente não vai falar muito sobre ela, porque o foco aqui é a primeira, mas ela é composta por 4 questões discursivas, dessa vez, e elaboração da peça profissional. A prova vale 10 pontos e ela vai ter como tema a especialidade do direito que for prevista no edital, né, e apontada pelo candidato no momento da inscrição. Então, por exemplo, vocês vão escolher direito do trabalho, penal, civil, tá bom? O exame da ordem, pessoal, regra geral, ele acontece 3 vezes ao ano, tá? Com a pandemia, isso acabou dando uma bagunçada, né? Mas agora já tá entrando no eixo. O que é importante após, né, tudo isso que a gente conversou? Montar um cronograma de estudo. Professora, mas eu tenho muita dificuldade disso. Eu entendo, tá? Porque é muita matéria. Quem não tem o hábito de estudo acaba mesmo ficando numa situação mais complicada ainda, né? Porque é difícil mesmo. Mas a gente vai tentar aqui facilitar para vocês da melhor forma possível. Bom, cada uma das fases da OAB, ela precisa de uma preparação diferente do candidato, né? São provas diferentes, conteúdos diferentes, apesar, né, por exemplo, trabalho. Claro que recurso trabalhista cai na primeira fase, mas lá você vai ter que fazer a peça do recurso. Então, são situações diferentes, né? Então, uma preparação diferenciada é importante o candidato ter isso em mente. E a quantidade de matéria, como é muito grande, a gente tem que ter esse cronograma de estudo para garantir eficiência na rotina de vocês e efetividade na memorização das matérias, tá? O que a gente tem que levar em consideração? Em primeiro lugar, a hora de construir um ciclo de estudo, né, uma grade de horário, enfim, a gente tem que se basear no quantitativo de questões mais cobradas.
Significa dizer que se eu tenho 8 questões de ética, 7 de constitucional, eu não vou gastar o mesmo tempo que eu gasto com essas matérias em ECA, que é Estatuto da Criança e do Adolescente, que tem 2 questões. A mesma coisa com o CDC, Código de Defesa do Consumidor, que tem 2 questões, tá? Então, a gente tem que fazer uma grade de estudo que convenha com a realidade da prova, né? Então, os assuntos mais frequentes no tipo da prova e as matérias que mais caem são aquelas que têm que ter maior destaque no ciclo de estudo de vocês, tá? A gente já viu, né, que as matérias que caem, tá? Então, por exemplo, né, criando, né, aí uma tabelinha, vamos supor, ética tem 8 questões, constitucional 7, direito civil 7, processo civil 7, e vocês podem colocar elas, por exemplo, uma vez por dia, né, uma delas por cada dia, e juntar com uma matéria menor, então ficam 2 matérias por dia, né? Ah, professora, mas eu tenho muito tempo, então coloca 3 matérias por dia. É vocês saberem brincar com isso, né? Jogar com essas matérias e fazer uma distribuição correta, sempre focando nas matérias que mais caem, no maior número de questões, no maior número de assuntos daquela matéria na prova, tá? Então, peguem lá o edital da OAB, vocês vão ver a tabelinha com todas as matérias e dividam por relevância, né? Num dia de grande relevância que vocês já colocaram uma, coloquem uma mais leve e vão fazendo esse jogo. Isso já vai ajudar muito vocês, tá bom? Bom, pessoal, o que é mais importante falar? Não menosprezem as matérias. Não é porque CDC cai menos que processo civil que vocês não vão estudar CDC. Até porque, gente, é muito mais tranquilo, como são poucas questões, vocês conseguirem inclusive gabaritar, né? Então tentem de fato estudar para gabaritar. Se vocês gabaritarem as questões, as matérias pequenas que são mais tranquilas, vocês estão ganhando ponto, né? Então não foquem nisso, não menosprezem as matérias, só distribuam mesmo de forma correta o estudo para vocês conseguirem ter isso da melhor forma destrinchado para vocês na semana de vocês. Não vão estudando, né? Por exemplo, hoje eu vou estudar isso, amanhã eu estudo isso de novo porque eu gosto, depois eu estudo isso. Não, tenham isso pré-estabelecido, porque isso vai ajudar e muito vocês, tá? A conseguirem efetivar os estudos de vocês. Isso vai fazer muita diferença mesmo, beleza? Agora sim, pessoal, dito tudo isso, né? O que mais a gente vai ver? Bom, sobre a questão de resolver questão, tem alguns pontos que eu quero ainda tratar. Quando a gente resolve questão, a gente fixa o conteúdo, porque coloca ele em prática. A gente avalia se a gente realmente entendeu aquela matéria a partir da análise de desempenho. E a gente organiza as questões no formato de um simulado, treinando efetivamente para o dia da avaliação, contando o tempo, inclusive, de preenchimento do gabarito, né? A gente já entendeu que precisa conhecer a banca, né? Como é o nível de cobrança e tudo mais. Filtrar os assuntos que são mais cobrados, revisar de maneira dinâmica e agora a gente entra na parte da revisão. Pessoal, revisão tem alguns métodos possíveis para vocês revisarem, tá? Quais são eles? O primeiro ponto é quando eu falo de revisão, eu tenho algumas ideias aqui para compartilhar com vocês que são de estudiosos, enfim, que isso é muito divulgado na área de concurso público e de prova para a OAB, tá? Primeiro ponto é a questão da revisão do ciclo de estudos. O ciclo de estudo, ele prevê X matérias por dia, que eu falei que vocês que vão, né, estipular como isso será feito, mas ele coloca também um ciclo de revisão, 7 dias, 15 dias e 30 dias. Então, daqui 7 dias você revisa aquele tema que você viu hoje, daqui 15 dias de novo e daqui 30 de novo. Eu vou dar uma ressalva para vocês sobre esse método, né? Ele parece ser muito efetivo, mas ele é meio complicado se a pessoa não tem muita organização ou se a prova tem uma densidade expressiva de matérias. Então, é o que eu falo, não é porque ele é divulgado que ele vai dar certo para todo mundo. Tem gente que dá muito certo e tem gente que não dá certo. Vale tentar? Se vocês acharem que vale, beleza. Testem e vejam como isso funciona para vocês. O perigo, né, perigo assim, modo de falar, mas a atenção que vocês têm que ter não é no começo. É quando vocês já estão com um nível de matéria muito alto. Por quê? Porque quando vocês estão com um nível de matéria muito alto, é perigoso, né,
acumular tanto e vocês se perderem na organização, tá bom? Então, prestem sempre atenção nesse ponto, né? Não se deixem levar por esse ponto, que a ideia é fazer isso dar certo da melhor forma possível para vocês. Outra ideia do ciclo de revisão é vocês revisarem sempre o que vocês viram no final da semana, tá? Então, por exemplo, no domingo é simulado, então no sábado vocês vão fazer toda a revisão do que vocês viram naquela semana. Então, são várias as possibilidades, né, de revisão, mas a revisão tem que acontecer, tá? Não se deixem levar por, não preciso da revisão, a revisão é desnecessária. Não, a revisão faz total diferença no estudo de vocês, tá bom? Tem um método, pessoal, de estudo também que eu queria falar com vocês, é o método Pomodoro. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas é uma técnica de estudo que ajuda principalmente na criação de rotina de estudo. Por quê? Gerenciar tarefas, gerenciar tempo para quem está fazendo uma preparação para uma prova, traz a necessidade, né, da gente ter métodos de estudo adequados à nossa rotina. O gerenciamento de tempo do método Pomodoro, ele é uma das principais técnicas para gerenciar o tempo e para conseguir tornar eficiente aquele estudo, tá? Por quê? Porque às vezes vai empurrando com a barriga, vai passando, não vai estudando, né? Então, o método Pomodoro, ele vem como um gerenciador de tempo para tentar fazer o estudo render da melhor forma. Como que funciona? O método Pomodoro, gente, ele é um método, então, de gerenciamento de tempo, como eu falei, e ele se baseia da seguinte forma. 25 minutos de tempo, né, de estudo ou de trabalho focado, interrompidos por intervalos de 5 minutos. Após 4 intervalos de estudo consecutivos, você faz um intervalo um pouco mais longo, que pode ser de 15 a 30 minutos, tá? Como funciona isso, né? Então, 25 minutos, 5 minutos, 25 minutos, 5 minutos. Quando eu totalizar 1 hora, né, porque são 4 intervalos, aí vocês fazem o intervalo de 15 a 30 minutos, tá bom? O método Pomodoro, ele foi criado nos anos 1980 por Francesco Cirillo. Ele foi desenvolvedor empresário italiano, né, porque ele era um estudante universitário e ele não conseguia se concentrar nos estudos e terminar as tarefas. E aí ele começou a usar um timer de cozinha com formato de tomate para gerenciar o tempo. Por isso que é o método Pomodoro, né? No início ele testou vários blocos de estudo focado, então ele começou com 2 minutos e estendeu até 1 hora. E aí ele percebeu que nos momentos de estudo eles estavam ficando muito longos para manter o foco em uma tarefa. E aí ele escolheu o Pomodoro de 25 minutos com o tempo ideal para as suas necessidades. A partir dessa experiência que ele teve, ele reconheceu que o tempo não precisava ser fonte de ansiedade, mas um aliado do estudante, tá? Então, a técnica do método Pomodoro é para treinar as pessoas para que elas se concentrem melhor em suas tarefas, limitando o tempo que elas mantêm o foco e garantindo intervalo que ajuda a restaurar aquela energia gasta nos 25 minutos. Então, esses 5 minutinhos de janela, ele faz a pessoa se recuperar para os 25 minutos que ela vai ter na próxima sessão de estudo, tá? Isso ajuda em se concentrar, né, para realizar a tarefa no tempo estabelecido, porque eu tenho aquele tempo para fazer isso, então eu preciso focar nisso para terminar o quanto antes, ou ainda que eu não termine, que eu vá o quanto mais eu consiga para desenvolver, né, aquilo lá, tá? E aí, além disso, o criador da técnica, né, o Francesco, sempre recomendou que anote as distrações que aparecem durante o período. Então, por exemplo, interrupção interna. Você sentiu fome, vontade de ir no banheiro. Externa, você quis checar a rede social, que é um problema, né, gente? E-mail, notificação no celular, tá? A ideia da aplicação do método Pomodoro é notar que a produtividade vai aumentar e você deixa de procrastinar, tá bom? Então, como que vocês podem fazer para quem for adotar esse método? Sempre, como o ciclo de revisão de 7, 14, 30, 7, 15, 30 também, né? É a mesma ideia, vocês verem o quanto isso se aplica na vida de vocês, tá? Então, esse é o principal objetivo. Então, como funciona o método Pomodoro? Então, você vai escolher a tarefa que será executada. Então, por exemplo, hoje vocês vão estudar ética. Vocês definem, né, o temporizador para 25 minutos e foquem naquele estudo até a notificação do cronômetro. Anota o tempo que você terminou, o Pomodoro é o intervalo, tá? A sessão de estudo. Façam uma pequena pausa, começa com 5 minutos ou só 2 minutos, se vocês preferirem, tá?
Depois de 4 pomodoros, ou seja, 4 sessões de estudo, vocês fazem uma pausa mais longa, geralmente aí de 15 a 30 minutos. Beleza? Por que ele funciona, gente? Num estudo publicado em 2011 na revista Cognition, né? Breves pausas mentais ajudam a gente a manter o nosso foco e melhorar drasticamente a capacidade da gente se concentrar em uma tarefa por períodos prolongados. Então, esse estudo mostra que é mais fácil a gente conseguir se manter num foco por mais tempo, tendo esses intervalos, do que irmos direto por 3 horas seguidas, e aí isso cansa a gente, tá bom? O estudo, né, se concentra num fenômeno conhecido por qualquer pessoa que já teve problema para realizar a mesma tarefa por muito tempo. Depois de um tempo, a gente começa a perder o foco e o desempenho no estudo diminui, né, ou na tarefa como em geral. E aí, o que acontece, né? O estudo ele mostrou que o desempenho da maioria dos participantes diminuiu significativamente ao longo da tarefa, tá? O grupo que fez 2 breves pausas manteve o foco durante todo o experimento. O grupo que ficou só focado nisso perdeu mais, tá? Então, a ideia é desativar e reativar os objetivos para que você mantenha o foco. Então, você desativa, faz o intervalo, ativa de novo, né? Essa imposição de breves pausas ajudam a gente, então, a manter o melhor foco, beleza? Tem outros estudos, né? Tem um que é um livro, né? A Mente Distraída, Cérebros Antigos em um Mundo de Alta Tecnologia. Os cientistas explicam nele que o outro motivo pelas pausas funcionarem é que elas são recompensas para o nosso cérebro. Então, deixa eu focar aqui em 25 minutos, porque eu vou ter 5 de intervalo. Ele funciona dessa forma. O nosso cérebro funciona dessa forma, tá? Ele precisa dessa recompensa. Quando você monta um plano de estudo e divide ele em turno, ele fica menos cansativo, porque o seu cérebro está com foco na recompensa, que é o quê? Os minutos que você vai ganhar na pausa, o cafezinho que você vai tomar nessa pausa, né? A cada período que você se mantém focado, você recebe uma carga de dopamina, que é o hormônio produzido pelo centro de recompensa do cérebro. Então, isso vai se tornando um ciclo, né, de ajuda, tá bom? Ferramentas, pessoal, que também auxiliam no uso da técnica Pomodoro. Para quem gosta de usar site que ajuda a gerenciar o tempo, existem alguns possibilitadores, né, dessa técnica Pomodoro. Por exemplo, Tomato Timer, tá? Ele é um temporizador que não precisa ser instalado no computador, no smartphone. Ele funciona de forma direta pelo navegador e avisa quando os períodos dos 25 minutos e as pausas terminam. Quando a gente fala de aplicativo, algumas opções tem o Pomodoro Timer Lite, que ele é para Android, e o Focus Keeper, tá? Que ele é disponível para Android e iOS. Outra, né, é o relógio do smartphone. O que vocês têm que tomar cuidado é não ficar pegando o telefone para Instagram, para nada, gente, porque rede social, ela é muito boa, ela acrescenta muitas coisas, é claro, mas na hora do estudo ela atrapalha. Então, mantenham o foco de vocês, estudem direito, né, para que vocês não se percam disso, tá bom? Outros métodos, né, para você realizarem os seus estudos, tem outros. Então, a gente vai discutir aqui. O Pomodoro que eu falei é um dos mais conhecidos. Então, guardem, vocês podem testar se vocês acharem, né, que ele funciona, enfim. E tem outros também. Então, por exemplo, a gente tem o método de leitura SQ3R. Ele é um método de leitura, né? SQ3R ele é um acrônimo das primeiras consoantes da palavra da língua inglesa que correspondem a essa técnica, que são as 5 etapas do processo de compreensão da leitura: o pesquisar, o perguntar, o ler, o recitar e o revisar. Então, a leitura ela tem que ter, para a gente compreender o que a gente está lendo, ela tem que ter a pesquisa, a pergunta, a leitura, a recitar, né, e o revisar, tá bom? Ele é um método que ele acaba auxiliando os alunos a distinguir informações importantes e, consequentemente, memorizá-las, beleza? E a gente tem também a prática de recuperação. Qual é a prática de recuperação? É aquela baseada no ato de tentar recordar informações sem tê-las à sua frente. Então, recriar, né? Memória. Então, algo que você aprendeu no passado e pense sobre isso agora. Para esse método da prática de recuperação, lembrar da resposta de uma pergunta torna o aprendizado mais eficiente do que procurar a resposta num livro. Porque a hora que você procura a resposta, o seu cérebro relaxa. A hora que você precisa encontrar na sua cabeça, ele vai trabalhar muito mais, tá bom? Você pode colocar essa técnica, por exemplo, fazer teste prático
elaborar perguntas e usar aqueles flashcards também. Flashcards são fichinhas com informações concisas sobre a matéria que vocês estão estudando, tá bom? Existem, pessoal, alguns outros métodos também. Por exemplo, a repetição espaçada, tá? A técnica Feynman, o método Color Code, o mapa mental. Então, eu quero falar um pouco com vocês ainda disso também, porque tudo isso ajuda a gente a estudar, né? A repetição espaçada, então, ela é um outro método, uma outra técnica de aprendizado. Vamos entender? Ela fala sobre a ideia de flashcards recém-introduzidos e mais difíceis, mostrados com maior frequência. E flashcards mais antigos e menos difíceis com menor frequência para explorar o efeito de espaçamento. Então, você vai usar esses flashcards, né? E aí você acaba fazendo essa repetição espaçada de revisitar os flashcards que vocês fizeram. Por quê? Por que existe essa repetição espaçada? A gente tem a chamada curva do esquecimento. Não sei se vocês já ouviram falar. A curva do esquecimento ela é o que baseia a maioria dos cursos, né? Para concurso público, para OAB, enfim. A teoria da curva do esquecimento, ela resume a seguinte, que a nossa memória ela funciona da seguinte forma. Em 20 minutos, vocês esquecem 42% do que vocês aprenderam. Depois de 1 hora, esquece 56%. Em 30 dias, já se foram cerca de 80% dos conhecimentos adquiridos. O que significa isso? O momento que a gente acaba de aprender alguma coisa nova é quando esquece a maior parte do que acabou de absorver. Aí o tempo vai passando e a gente vai esquecendo mais ainda, né? Por isso que é mais fácil a gente lembrar de evento recente do que aqueles mais antigos. E isso vai acontecer com o estudo também. Então, quando a gente fala dessa repetição espaçada, ela sugere que o estudo seja determinado, né, para um assunto e depois você define intervalos de tempo para retornar a ele. Eu usei o exemplo das flashcards, mas agora eu trago também a ideia da revisão 24/7/30, que é um pouco daquela revisão que eu falei para vocês. Tem a revisão 24/7/30 e tem a 7/14/30 também. Vamos entender. A 7/14/30 eu falei para vocês, revisar daqui 7 dias, 14 dias e 30 dias. A revisão 24/7/30 é daqui 24 horas, então no dia seguinte, depois de 7 dias e depois de 30 dias, tá bom? Ela é muito baseada nessa ideia da repetição espaçada. Como ela vai funcionar então? Como eu falei, a primeira revisão vai ser em até 24 horas. Depois de uma semana, ou seja, 7 dias, você precisa revisitar aquilo que você viu naquela última data, né? Depois de uma semana, e aí você vai estimulando mais a sua memória. Depois você tem que estudar, depois dos 30 dias, você faz uma revisão do que você viu no último mês, e aí você termina de neutralizar o que a curva de esquecimento tem de pior. Significa que vocês vão esquecer mais nada? Não. Significa que vocês vão diminuir o que a curva do esquecimento prega, tá bom? Então, continuando aqui o nosso estudo, o método de aprendizagem, né, ele tem essa associação aos flashcards que eu falei para vocês. Vamos entender a parte do flashcards, então. É o que eu falei para vocês. Filtrar, né, quais são os conteúdos de maior incidência, menor incidência, maior dificuldade, menor dificuldade, e vocês vão incluindo nessas revisões. Pessoal, o flashcard, ele é uma opção, tá? Ele vai ser uma fichinha coloridinha que vocês vão fazer. Professor, eu não tenho tempo. Não tem problema. Vocês podem usar PDF de curso, slide de aula, tá? Inclusive, a gente aqui da ESO, né, a gente tá com um curso muito bacana para a OAB, né? A gente tem várias disciplinas para a OAB, a gente tem uma série de aulas bacanas. Nas aulas, a gente também dá cada vez mais dicas, tá? Então, se atentem a isso, se apeguem a isso, que tem tudo para dar muito certo. Bom, mas voltando aqui, né? Vamos lá. Como vai funcionar uma técnica de revisão? A gente falou aqui do 24/7/30, mas eu quero falar da técnica de revisão no geral também. O aluno revisa o conteúdo antes do momento dele esquecer. Por isso que é importante a revisão, né? Vamos supor aqui uma situação para vocês? Olha lá. Vocês leram apenas a teoria. Com o tempo, vocês esqueceram boa parte do que vocês estudaram, por conta da curva do esquecimento que a gente conversou até agora. Se vocês ativarem, né, de forma a revisão do conteúdo, vocês diminuem aquele esquecimento, entendeu? Entenderam? Então, como vai funcionar? A gente viu que a curva do esquecimento, depois de 20 minutos, perde-se 42% das informações, depois de 1 hora, 56% das informações são perdidas,
e depois de 30 dias, 80% das informações são perdidas. E a gente diminui isso com essas técnicas de revisão, tá bom? E aí, tá bom, com tudo isso que eu introduzi para vocês, como a gente aplica a repetição espaçada nos estudos? Bom, a primeira dica que eu tenho para dar para vocês é que vocês não se apeguem estritamente a isso. Porque a gente tem um problema quando a gente é estudante. A gente quer fazer tudo da forma mais perfeita possível e fica com medo de que, se adequar um pouco à nossa vida, a gente perde aquilo lá. Aquele método, aquela efetividade. Não perdem, tá? Se adaptem à rotina de vocês, não se matem, né? Não judiem de vocês mais do que a pressão que já existe para passar na OAB. Tudo bem? Então, como funciona, né? A forma esperada para vocês aplicarem essa técnica de repetição espaçada nos estudos. Bom, pessoal, como funciona? Primeiro ponto são os flashcards que eu falei para vocês. O flashcard é para ser um cartão, desculpa, pessoal, ou uma ficha em que as perguntas são escritas na frente e as respostas atrás, tá bom? Significa dizer que é importante que cada cartão contenha apenas uma informação, então uma pergunta, por exemplo. Esse cartão ele pode ter imagem, som, tá? Enfim, uma série de possibilidades que ajudem vocês a memorizarem. E aí vocês podem usar ele em diversas situações, né? No caso, a gente tá vendo aqui para a OAB, tá? Os flashcards, eles vão funcionar ativando a memória, tentando lembrar de conteúdos através daquelas perguntas e respostas ou pequenas escritas, né? Pequenas citações que vocês colocarem, tá bom? E aí, como que a gente usa esses flashcards nos estudos para a OAB? Bom, pessoal, vocês pegam, né, uma ficha, um cartão, enfim, ou a forma como vocês acharem melhor, um papel, qualquer papel, tá, gente? Mas se quiserem fazer pela fichinha, porque eu entendo que às vezes vocês gostam, né, que fica mais bonitinho e tudo mais, também não tem problema. Basta vocês escreverem a pergunta ou a sentença de um lado e a resposta do outro. Na hora de revisar, vocês perguntam e conferem a resposta do outro lado do cartão, tá bom? Façam os seus próprios flashcards. É claro que hoje no mercado a gente vê que existem até pessoas que vendem esses flashcards. Pode ajudar? Pode. Mas tudo que a gente escreve, eu falo isso muito na aula de docência daqui da ESO também. Quando a gente escreve o que a gente está pensando, a gente memoriza muito mais do que pegar alguma coisa pronta. Esse processo de escrever as perguntas e as respostas já é um processo de absorver o conteúdo, tá? Já ajuda a gente a estudar. Outro conselho que eu posso dar para vocês, invertam um processo também. Lê a resposta antes da pergunta. E aí você vai preparar o seu cérebro para lidar com a mesma informação de formas diferentes, ou seja, de abordagens diferentes. Às vezes não vai ter exatamente aquela questão na prova, mas vai ter uma muito parecida, que vai, por exemplo, abordar esse tema em uma alternativa, né? Então saibam lidar, esse jogo de cintura da nossa cabeça é fundamental. Como que agora eu insiro os flashcards na repetição espaçada? Vocês podem organizar, por exemplo, os flashcards numa caixa e começar a estudar por ela. Se vocês acertam a questão, vocês movem ele para uma próxima caixa. Professora, eu não tenho caixa. Gente, um clips. Prendam em um clips, separa, tá? Não precisa, não tem... Isso aqui eu tô dando para vocês uma receita de bolo geral. Mas a gente tem sempre que fazer o que é possível para nossa realidade, tá bom? Então, acertou a questão, move para a próxima caixa. Se não, mantém na primeira. Quando vocês forem revisar a segunda caixa, vocês repetem o processo. Então, passa adiante para uma nova caixa se acertar novamente. Se errar, coloca na primeira, a da revisão frequente, né? Se quando chegar na vez de responder as questões da terceira caixa, vocês acertarem pela terceira vez, aí vocês podem colocar esse card numa pilha que não vai precisar ser revista, tá bom? Se errar de novo, coloca na primeira, beleza? Então, façam, né, essa organização dos flashcards, dividam em caixas, clipes, o que for. Se acertar a questão, move, se não, né, faz isso que eu falei. E aí, qual que é a importância de tudo isso? Mesmo que vocês não usem a técnica da caixa, uma pilha de cartão, enfim, a ideia é só vocês não juntarem tudo para ler de uma vez só na véspera da prova, que é o maior problema dos alunos. Eles acham que no flashcard vai ser rápido, vai ter tudo, na véspera da prova eu leio. Não dá certo, gente. Fica muita coisa, tá bom? Então, sempre tentem, assim, focar mesmo, sabe? No que vocês querem, no que vocês acham que vai funcionar, tá bom? Agora, outro método de estudo que eu quero falar com vocês é o método Color Code. Como funciona esse método de estudo? Pessoal,
vamos ter atenção, né? Porque é outra técnica, a gente já mudou, a gente já viu algumas, hein? A gente já viu o Pomodoro, a gente já viu o espaço, né? A técnica espaçada, né? Que é a repetição espaçada. A gente viu o ciclo de revisão, que está dentro da repetição espaçada, mas a gente viu também a ideia dos flashcards. Agora a gente vai para o Color Code. O que significa isso? Pessoal, a técnica Color Code é um método de estudo que melhora o aprendizado, te ajuda a organizar melhor as ideias e pensamentos. Como que funciona? Vamos entender. O Color Code, então, ele é muito usado no mundo de prova, né? E aqui a gente está focando na OAB, claro. Se vocês pesquisarem, enfim, tem vários modelos que a gente consegue ter uma ideia aí de Color Code, tá? Em suma, ele vai ser um sistema de cores em que vocês vão definir uma informação para cada cor de marca-texto. Então, de forma visual, vocês conseguem, por meio de cores e legendas, facilitarem a leitura e o armazenamento de informações, tá bom? Então, por exemplo, Color Code, vocês vão colocar, para tal matéria eu vou usar a cor amarela, para tal assunto eu vou usar a cor rosa, para prazo eu vou pôr a cor vermelha. É um exemplo, tá? Mas dessa forma vai ser mais visual vocês entenderem o que está falando naquilo que vocês lerem. Vamos aprofundar mais um pouco? Olha só. Para começar, a gente precisa, né, de alguns marcadores de texto de cor diferente. Pode ser lápis, canetinha, mas eu vou falar do marcador aqui, é o que eu falei, né? Cada realidade vai se encaixando, tá bom? Para cada um deles, vocês criam uma legenda. Então, por exemplo, vermelho, prazo, amarelo, coisa importante, azul, informação complementar, título, não sei, vocês vão fazendo isso da forma pela qual vocês entenderem que é melhor. Às vezes, por vocês já serem estudantes, vocês já têm até isso um pouco feito, se vocês forem parar para pensar, tá? Então, nesse sentido, vocês podem adaptar, né, a quantidade de cor de acordo com as informações que vocês possuem e também as legendas que vocês vão utilizar para cada cor. O que eu quero reiterar para vocês? Eu não colocaria cor por matéria, porque a cor por matéria, ela não vai codificar nada para vocês. Então, se vocês forem ler um e-book de direito penal para a OAB e vocês grifarem tudo da mesma cor, tá, vocês sabem que é de penal. Mas na capa também já estava falando que era penal, na capa do e-book. Então, não faria dessa forma. Eu criaria um sistema universal para vocês aplicarem em todos os e-books, por exemplo. Entendeu? E eu faria dessa forma, minha dica para vocês, tá? Então, feito isso, o próximo passo vai ser estudar usando esse método. Então, vocês leem o conteúdo e refletem sobre qual momento irá destacar as palavras. Então, qual momento é mais importante, né? O que está sendo dito lá que é fundamental para vocês grifarem, tá? Logo, vocês podem seguir estudando e utilizarem, né, os marca-textos como um sistema de cores, tá? Vocês podem usar a técnica para revisar assunto já estudado, porque, por exemplo, quando vocês forem reler o conteúdo, vocês conseguem captar as informações de maneira mais rápida, né? Justamente por conta da lógica de organização visual, tá? Então, vocês conseguem bater o olho e identificar. O rosa é prazo, o azul é título, não sei o quê. Vocês conseguem, e vocês só vão ler aquilo que está grifado. E já vão identificar o que aquele código de cor está falando que é para vocês. Então, gente, isso ajuda demais, tá? É um dos meus métodos preferidos. Então, ele vai ajudar, além da organização, né, de informação de maneira visual, a ganhar um tempo e uma velocidade na hora de estudar, principalmente na hora de revisar, tá? Vocês não precisam se prender no que eu tô falando, nem de marca-texto, nem de cor, nem de nada. Vocês vão se adaptando na realidade de vocês, tá bom? Vocês têm que adaptar na vida de vocês, que é justamente fazer as coisas ficarem mais fluidas para vocês, tudo bem? O importante é isso. Então, a gente já viu, né, repetição espaçada, a gente já viu o ciclo de estudo, a gente já viu o flashcard, a gente já viu o color code, agora a gente vai ver o método de estudo, a gente viu o Pomodoro, né? Agora a gente vai ver sobre como faz, né, os mapas mentais, tá? Como a gente estuda por mapa mental, beleza? Eu vou vou pegar, né, algumas informações para falarem para vocês depois, mas agora a gente vai focar, na verdade, como que a gente faz um mapa de estudo, tá bom? Pessoal, o mapa mental, ele funciona, regra geral, como uma técnica também de organização e memorização de pensamentos lógicos, né, de ideias, enfim. Foi desenvolvido por um psicólogo inglês, o Tony Buzan, e ele desenvolveu toda uma ideia do porquê que o mapa mental ajuda a gente a absorver bem, né, de forma efetiva,
as matérias, tá? Então, o mapa mental, ele vai organizar e ajudar a gente a memorizar tudo que a gente precisa para a prova. Como funciona? Ele potencializa a capacidade do cérebro de armazenar conhecimento e elaborar um raciocínio de todas aquelas flechinhas do mapa mental, tá? Para a OAB ele é muito bacana porque ele vai funcionar também para vocês como uma revisão pré-prova. Não adianta vocês fazerem só revisarem pré-prova, né? Tem que ser no geral, mas isso já ajuda muito, beleza? E como que a gente faz o método de estudo, né? Como a gente aplica o mapa mental como método de estudo. Pessoal, o que acontece, né? Quais são os argumentos aí de usar o mapa mental, as vantagens? Às vezes a quantidade de informação é tão grande que a gente acaba dificultando para organizar. Então, o mapa mental ele vai compilar aquelas informações. O ideal é que sejam em palavras-chave. Às vezes não é tão fácil, porque às vezes é uma matéria mais densa, às vezes tem mais, enfim, situações aí que a gente tem que abranger, né? Mas a técnica nada mais é do que uma forma de organizar os conteúdos, colocá-los, né, numa sequência lógica, para o cérebro visualizar e memorizar de uma forma mais tranquila, tá bom? Um modelo muito conhecido é o em árvore radial, né? Porque ele vai aumentar o poder de fixação através dessa técnica, com cor, imagem. Olha só também, eu queria falar isso para vocês, aproveitando. As técnicas de estudo, gente, elas podem se conversar, né? Então, eu posso usar no método Pomodoro um mapa mental com color code, tranquilamente, né? Então, é importante a gente ter essa ideia. Não é assim, qual método eu vou estudar? Não, vocês podem compilar vários que agradem e que funcionem para vocês da melhor forma. Então, como que a gente faz um mapa mental? Tranquilo, simples, né? Eu sei que na internet hoje tem vários super bem desenvolvidos, mas aqui a gente vai focar num simples para vocês irem desenvolvendo. Pode fazer online, hoje a gente tem vários sites que fazem, tá? E pode ser no papel escrito. Eu sempre vou ser a favor do papel escrito, porque eu acredito que o papel escrito, ele traz um desenvolvimento, uma memorização, que na hora que você tá fazendo, você já tá memorizando, né? Você já tá anos na situação de ficar só lendo um pronto, ou de, por exemplo, vocês ficarem pondo só na caixinha no site. Então, eu particularmente prefiro escrever, mas vocês têm que fazer a forma que é melhor para vocês, tá bom? Então, eu aconselho, né, utilizar papel e caneta colorida para fazer esse mapa mental sempre que possível, tá? Anotação à mão sempre vai ser mais eficaz para memorizar estudo. A professora não tenho tempo, não tem problema, vamos fazer com que dá, tá bom? Ponto principal, pessoal, definir o tema principal. Então, hoje em Direito Penal eu vou estudar a teoria geral da norma penal. Então, esse é meu tema. No meio do papel, né, do mapa mental, eu vou colocar em letras grandes teoria geral da norma penal, tá bom? Eu tenho que entender sobre o que será o meu mapa e qual é o meu objetivo. Então, eu vou falar sobre a teoria geral da norma penal, vou colocar lá no meio com uma letra em destaque, tá bom? Beleza? Aí, a gente tem que elencar os subtópicos. Então, o que eu tenho que falar sobre a teoria geral da norma penal? Quais são os subtópicos que eu tenho que trabalhar aqui para a gente entender da melhor forma e absorver da melhor forma, tá? Eu trouxe um exemplo para vocês, eu vou mostrar aqui na tela. Claro que não vai dar pra gente ver tão bem, mas eu quero mostrar para vocês, tá bom? Aliás, eu vou mostrar no final da aula pra gente não se perder, né? Mas o ponto é, vocês colocam em letras garrafais, né, letras grandes em destaque e definem subtópicos. Por que eu tô falando isso? Porque você já tem que ter isso organizado, não é puxando qualquer coisa sobre qualquer assunto, né? Ou ainda que seja sobre a teoria geral da norma penal, mas sem uma ordem. Não, isso não vai ajudar vocês a estudar. Então, defini meu tema, agora eu vou colocar os subtópicos daquele tema que eu vou ter que trabalhar. Beleza? Então, tá bom. Aí vocês escrevem cada subtópico nas laterais do papel com uma cor diferente, tá? E puxem uma seta do título apontando para eles. Então, teoria geral da norma penal. Seta para um canto, seta para outro canto, seta para outro canto. E vocês vão levantando os subtópicos sobre o tema, tá bom? As cores auxiliam a memória. A gente já falou do color code. Olha só ele intercalando aqui com os estudos, né? Ajuda a reter os grupos de informações que estão relacionados através das mesmas cores, tá? Na hora de escrever, vocês podem usar uma letra menor que a letra do título para exemplificar a hierarquia de cada assunto, beleza?
Porque vocês conseguem aí, o cérebro batendo o olho, ele já vislumbra uma organização total e muito, muito mesmo mais prática, né, do que um resumo escrito, por exemplo, em linha corrida como se fosse uma redação. É muito mais visual e isso ajuda o nosso cérebro a entender e memorizar da melhor forma, tá bom? Aí, pessoal, tem que escrever os tópicos relacionados a cada subtópico, né? Então, vocês anotam as informações relacionadas a cada subtópico, utilizando outros subtópicos com palavras-chave, né? Então, por exemplo, vão virando uma pequena rede, né, de informação, da parte mais importante para menos importante, tá bom? Não tem um limite de quantidade de palavra. Eu confesso para vocês que sempre que eu estudei, eu não conseguia deixar só uma palavra, eu deixava um resuminho, tá? Mas eu tentava deixar sempre o que para mim sempre funcionou. Eu consegui hierarquizar aquilo, então colocar as flechas e tal. Se ficava um pouco maior algum subtópico, não tinha problema, tá? E mudar a cor, né? Bom, fazer um desenho simples em cada palavra-chave principal também ajuda a memorizar, né? Porque você acaba agrupando os subtópicos, né? E dispondo eles no papel, fazendo um desenho simples que vai ser possível vocês identificarem e fazer sentido. Não precisa fazer sentido para todo mundo, precisa fazer sentido pra gente lembrar, tá? Então, se alguém pegar seu mapa e falar, nossa, eu não tô entendendo nada, e vocês estão, é isso que importa, tá? Outra dica, fizeram todo o mapa, tá todo montado? Coloquem uma sequência de números, daquele que vocês começaram a fazer primeiro e por último, para vocês saberem aonde vocês começam enxergando aquilo quando vocês começarem a estudar, tá bom? Isso tem que ser feito para ajudar vocês, beleza? Então, para deixar, né, o mapa mental de forma mais organizada nos seus estudos, você tem que levar em consideração escrever os tópicos claros e curtos para memorizarem as informações através de poucas palavras, trabalharem, né, as mudanças de cor para mentalizar os agrupamentos, a forma de organização, palavra, desenho tem que fazer sentido para vocês, não para as outras pessoas, tá? E aí, pessoal, como eu sei que não é todo mundo que consegue escrever, eu sei que cansa, enfim, eu sei de tudo isso, eu trouxe alguns aplicativos para o mapa mental online mais utilizados, para vocês usarem. Então, por exemplo, o Canva é um site que permite a utilização gratuita e tem uma opção pronta de mapa mental. Vocês podem inserir, personalizar e vai ficar bem bacana. Tem o MindMeister, que é também um super usado para os estudantes de mapa mental, né? Ele é gratuito só para a versão teste, então ele é pago. E ele possui menos opção estética do Canva quando ele está na versão gratuita, tá bom? Mas também é bem bacana e ajuda vocês a estudarem bem. Então, olha só quantos métodos a gente viu, né? Método Pomodoro, método da repetição espaçada, método PQ3R, método Color Code, mapa mental. A gente está vendo vários aqui, né? E eu acho que o mais importante é vocês sempre adaptarem isso para a rotina de vocês, tá? O restante, pessoal, é consequência, né? Agora, o último método que eu quero conversar com vocês é o sistema Leitner, tá? Ele é uma técnica para vocês estudarem também, né? Ele é baseado muito nos flashcards, né? Então, acaba que é das caixas. Eu só quero destacar o nome para vocês, porque às vezes vocês vêm em outro lugar e acham que não viram. Ele é o método dos flashcards, então ele não tem muito segredo aí de estudo, beleza? Espero que vocês estejam, né, assimilando. Quem quiser pode ir anotando também, tá? E é isso, né? E colocando isso no dia a dia. A última técnica que eu vou falar com vocês, de vez agora, né? É a técnica, pessoal. Eu só tô... Acho que o vídeo... Pronto. É a técnica Feynman, tá? Essa técnica Feynman também é uma técnica de estudo e memorização, tá? E que ajuda a gente a entender e absorver o conhecimento, beleza? Ela tem 4 passos e é uma técnica que os desenvolvedores dizem que vocês podem aplicar para diversas formas de estudo, assim como tudo que a gente leu aqui, né? Como funciona? O estudioso que tratou, né, sobre essa técnica, ele diz o seguinte, que se você escuta dizendo, né, acho que entendi isso, significa que você não entendeu. Na prática, o método acabou servindo para agilizar um processo de aprendizado, tá? Então, como que a gente funciona? Isso tem a própria premissa, né, desse estudo foi baseada até com o Elon Musk, tá? Que ele tem o seu próprio método de aprendizado, né,
que Thinking from First Principles, né? Então, essa técnica FIMAN, ela tem 4 etapas e ela tem toda uma ligação com tudo isso que a gente falou até agora. Então, como funciona? Vocês escolhem um assunto, né, um conceito. A primeira etapa da técnica é escrever o tópico escolhido no topo de uma página e aí vocês anotam tudo o que vocês sabem sobre ele e adicionam sempre que aprender alguma coisa nova, tá? Então, por exemplo, teoria geral da norma penal. Escreve tudo o que você sabe. Sempre que você for lembrando, você vai escrevendo lá, tá? Escrevam com termos simples, né? Como se fosse para uma criança mesmo, para ficar uma coisa bem tranquila de vocês entenderem, tá? Jargões, termos complicados, a gente do direito, né, em latim, não inventem moda, porque isso é para facilitar o estudo de vocês e não para complicar, tá bom? Agora, ensinam ou finjam que vocês estão ensinando aquilo que vocês aprenderam. Pessoal, uma das melhores técnicas de memorização de estudo é ensinando, tá? Porque quando você ensina, você tá literalmente, né, compilando aquele conteúdo na sua cabeça, porque para você explicar, você tem que saber o que você está falando. Então, você consolida o que você entende e você visualiza com facilidade, ainda que não tenha tanta clareza, vocês vão desenvolvendo. Quando vocês estão ensinando, vocês podem identificar os buracos na compreensão. Então, eu expliquei aqui, mas faltou isso. Por que faltou isso? E aí vocês revisitam os pontos que faltaram e voltam a se explicar novamente. Pode ser para o espelho, pode ser para alguém, pode ser sozinho, tá? Pode ser mental, né? Porque às vezes cansa ficar falando, não tem problema. Pode ir falando de forma mental, mas façam isso porque isso vai ajudar muito, tá? Depois disso, vocês revisam, né? Organizam e simplificam. O que significa isso? Revisa o trabalho de vocês até então, enquanto simplifica ainda mais a linguagem. Ilustra com exemplo, conecte conceitos, faça analogia, organizando todo o conteúdo de uma história simples que flui no cérebro de vocês, né? Que aquilo funciona da melhor forma. E aí, por fim, feito todos esses 4 passos, vocês leem em voz alta, tá? Se ainda parecer confuso, vocês vão refazendo. O falar em voz alta muitas vezes ajuda a gente a identificar alguns pontos que na hora a gente não identificou. Isso com qualquer coisa, às vezes com um trabalho, com uma carta, um e-mail, alguma coisa que a gente precisa escrever, isso acaba acontecendo, tá? Então, esse é o principal ponto. Então, a técnica que a gente está vendo agora, que é a técnica FIMAN, olha só, então qual é o primeiro ponto? Escolher o assunto, ensina ou finge ensinar para alguém, identificar os buracos naquela explicação, revisar, organizar e simplificar da melhor forma. E essa técnica de estudo, ela garante que vocês irão desenvolver cada vez mais a absorção dos conteúdos. Beleza, pessoal? Bom, a gente falou de muitos métodos aqui, a gente falou dos principais métodos de estudo do mercado, né, aqui de concurso, de OAB, enfim, tudo que é divulgado, eu trouxe aqui para vocês, eu destrinchei para vocês, ensinei para vocês como é que faz. A gente viu o método Pomodoro, o sistema Littner, que era o flashcard, a repetição espaçada, trouxe o ciclo de revisão, né, 24, 7, 30, o método PQ3R, a técnica FIMAN, o método Color Code, método de mapa mental. Então, a gente conversou bastante. Eu espero que vocês tenham absorvido da melhor forma. Lembram do que eu falei para vocês, né? Lembrem, absorvam o que serve para a rotina de vocês. Um método não exclui o outro, então vocês podem fazer algum desses com o método Pomodoro. Vocês podem adaptar para a realidade de vocês. Não façam isso ser um obstáculo. Não façam isso tornar mais lenta a aprovação de vocês. Isso é para facilitar. Opa, professora, eu tô percebendo que não tá facilitando. Próximo método. Não fiquem se prendendo a isso, tá bom? Isso é para facilitar. Percebeu que tá ajudando? Ótimo, que bom. É para agregar mesmo. Professora, eu não me adaptei, não tem problema. Cada um é um, pessoal. Cada um tem um método de aprender, cada um tem um método de refletir sobre o que foi estudado e de revisar. O que eu tenho para falar para vocês de tudo isso é que, independentemente do método que eu falei aqui que vocês adotarem, vocês têm que ter em mente alguns pontos. Quais são eles? Fazer questão, fazer simulado, entender a banca, dividir um cronograma de estudo, ter um cronograma de estudo e dividi-lo entre matérias que mais caem, matérias que menos caem, saber quais são essas matérias, saber quantas questões, né? Treinarem, os simulados então são fundamentais e ter uma divisão de tempo correta e esperada de estudo, tá bom? Não se percam disso, pessoal, que a recompensa vem. Tenham disciplina. No horário de estudar, fiquem longe do celular. O celular nessas horas, ele não ajuda, tá? De verdade, ele não ajuda. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado aqui da nossa explicação sobre esses métodos de estudo.
trouxe os principais mesmo, destrinchei com vocês. Voltem essa aula, assistam mais vezes. Eu tenho certeza que vai trazer muitos conhecimentos para vocês, tá bom? E vão testando, né, gente? A vida é um teste e o mundo de estudo não é diferente disso, tá? Meu contato tá aqui na tela, me coloco à disposição e espero vocês numa próxima oportunidade. Obrigada pela atenção. Até mais. Tchau, tchau.